Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, tendo subido para uma pequena barca, tornou Jesus a atravessar o lago, voltando à sua cidade de Cafarnaum. Eis, senão quando apresentaram-lhe um paralítico estendido na sua maca. Vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: tem confiança, filho, são-te perdoados os teus pecados. Este homem blasfema, disseram então os fariseus de si para si. Então Jesus, que conhecia os seus pensamentos, observou: por que estáis a pensar mal nos vossos corações? E é mais fácil dizer, são-te perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e caminha. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele levantou-se e foi para a sua casa. Ao verem isto, as multidões ficaram cheias de espanto e glorificavam a Deus, glorificavam a Deus por ter dado tamanho poder aos homens. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Meus caros, eu gostaria de recordar algo que a catequese e a pregação modernas costumam colocar na sombra. Quem instruído conhece a malícia deste mistério chamado pecado, e que também, por isso, conhece a desgraça de quem o comete, sabe que não há melhor notícia, que não há coisa mais bem-aventurada do que ouvir estas palavras de absolvição que nosso Senhor Jesus Cristo pronunciou sobre o paralítico. Filho, teus pecados estão o quê? Perdoados. Uma vez que o pecado mortal, e ele tem este qualificativo, porque rouba, porque mata a vida sobrenatural, porque interrompe a vida divina. Como a alma dá a vida ao corpo, a graça é a vida da alma. Perdida a graça, tudo está perdido. Ora, o que nos faz transitar? De onde vem a complacência que temos quando se trata do pecado? Nós temos muitas urgências. Normalmente, quando se trata do pecado, somos complacentes. Somos indulgentes. Desaparece toda a pressa. E vocês sabem bem, isto é ponto de catequese para a primeira comunhão, da tão anunciada misericórdia de Deus. Guardem bem. Quanto à misericórdia de Deus, que é infinita, nesse sentido, ela pode perdoar todos os pecados e qualquer tipo de pecado
a respeito dos quais o pecador manifesta sincero arrependimento. Ela é infinita por isso. No entanto, este atributo divino, a misericórdia de Deus, é uma coisa circunscrita a uma realidade chamada tempo. Não há misericórdia na eternidade. Não existe misericórdia na eternidade. A misericórdia de Deus é o exercício do amor dele em favor dos miseráveis, restrita ao tempo. Não tem misericórdia depois do tempo. O que entra em cena, uma vez encerrado o tempo, não é mais a misericórdia, mas uma outra realidade que se confunde com a essência divina, chamada justiça. O mesmo Deus que é misericórdia infinita, é justiça infinita. Mas isso não se ouve mais nem nas pregações, nem nas orações e nem nos louvores. Os que gostam de exaltar a misericórdia de Deus, põem na sombra a justiça de Deus. E esse mal que certamente Satanás usa para retardar as almas no processo de sua conversão e de emenda de vida, no que os ímpios, os infiéis, para continuar pecadores, se apoiam na suposta e improvável inexistência de Deus. Porque quando Deus não existe, a gente pode o quê? Pode tudo. Pode tudo. E os chamados fiéis, devotos e piedosos protelam a sua emenda de vida, a sua conversão, amparados nisso. Deus é misericórdia e a gente tem o tempo nas mãos. Não, meu irmão. Não é o tempo que está nas nossas mãos, nós é que estamos nas mãos do tempo. E, segundo os doutores da Igreja, e aqui eu apelo para Santo Afonso Maria de Ligório, que diz, é verdade que Deus, em sua misericórdia, costuma restituir e devolver a vida da graça, perdoando a muitas almas aqui na terra. Graças a Deus, bendito seja Deus. Mas isto é algo que se dá apenas neste mundo, não no outro. Pois a providência divina estabeleceu como lei, exercer a misericórdia no tempo e não na eternidade. No tempo, não na eternidade. Então a misericórdia de Deus é infinita apenas quanto ao alcance dos pecados. Ela alcança e ultrapassa todos os pecados. Mas está circunscrita ao tempo. E, como ensinam os santos, talis vita, finis ita. Se morre, como o quê? Como se vive. Tal vida, tal morte. Se o senhor e a senhora não estão preparados agora para a eternidade, porque costumam dar de ombros para a misericórdia de Deus,
achando que ela vai estar à vossa espera num hipotético futuro, do qual o senhor e a senhora não tem garantia nenhuma. Nenhuma. Se o senhor e a senhora não estão preparados, se nós, deixa eu me incluir aí no grupo, se nós não estamos preparados agora, de onde tiramos a ilusão de que estaremos preparados então, naquela hora extrema, naquela última hora? Não há misericórdia na eternidade, só no tempo. Viu? É bom recordar o catecismo católico. Não existe misericórdia encerrado o tempo. Depois do tempo, só existe o quê? Justiça. Aquela que vai dar a cada um conforme o merecimento de suas ações. De modo que estas duas realidades, aquela chamada de vida eterna, de céu, de paraíso e de beatitude, na qual se está com Deus para sempre, e aquela outra chamada inferno, na qual se está, aquela realidade tremenda, na qual se está sem Deus para sempre, estas duas realidades glorificam a Deus. Um eleito, um bem-aventurado, um santo no céu, glorifica com a sua presença no céu a misericórdia de Deus que ele aproveitou bem quando pôde ser aproveitada, da qual ele não abusou. E assim como um eleito, um santo, glorificam a Deus com sua presença na vida eterna, também um condenado. Enquanto o eleito glorifica a misericórdia de Deus, o condenado glorifica a justiça de Deus. Deus tira da sua misericórdia a glória que lhe é devida pela salvação dos eleitos, dos justos, e tira a glorificação que sua justiça merece da condenação dos réprobos. E um detalhe aqui que não pode, 2 detalhes para encerrar o sermão. Nenhum condenado diz, pensa que caiu no inferno injustamente. Nenhum condenado, e por isso ele se odeia. Por isso ele se odeia. Nenhum condenado diz, nossa, eu não merecia isso. Ele tem a ciência de todas as chances, de todas as ocasiões, de todas as oportunidades, de todas as graças, de todos os chamados, de todas as ações que a providência divina tomou para salvá-lo, no curso de uma misericórdia que se estendeu por 70, 80, 90 anos, e que foi o quê? Desperdiçada. Lhe é dada a ciência de tudo que Deus fez para salvá-lo. Tudo. Pelas pregações que ouviu, pelos alertas e exortações que recebeu de parentes, conhecidos e amigos, de avisos que o próprio Espírito Santo deu, tocando-lhe a consciência, para as quais ele deu de ombro. Essa besteira. Nenhum condenado diz, puxa, olha, que injusto. Pelo contrário, tendo a consciência do que eu acabo de dizer, tem uma segunda consciência, que é que ele
merecia um inferno pior do que aquele no qual ele caiu. Que também a justiça de Deus, no seu caso, foi temperada de misericórdia, porque estritamente, falando pela estrita justiça, ele merecia um inferno bem pior do que aquele no qual ele foi parar. E por isso ele se odeia. Ele se odeia. Ele se odeia. Queria matar-se. Matar-se. Mas não pode fazê-lo. Uma alma não morre mais. Olha aqui, todos nós que cometemos, nós somos, você é para você, cada um de nós é para todos nós que já cometemos um pecado mortal e que por causa deste pecado mortal nos tornamos réus de condenação eterna. Porque quantos pecados mortais uma pessoa precisa cometer para merecer o inferno? Quantas? Uma dúzia? 100? Quantos? Todos nós, a esta altura, se Deus não tivesse exercido sua misericórdia conosco, estaríamos onde? Debaixo das patas dos demônios. Nós já nos mostramos dignos das chamas eternas mais de uma vez. Estávamos maduros. E Deus nos poupou. Não teria sido injusto se há muito tempo atrás, desde o nosso primeiro pecado mortal, nos tivesse mandado para lá. No entanto, foi e continua sendo misericordioso conosco. O fato de sermos pecadores e estarmos vivos é a prova cabal de que Deus tem uma paciência que não cabe nas palavras e na compreensão humana. Compreendem bem, meus filhos? Esta misericórdia que Nosso Senhor hoje exerceu com o paralítico, dizendo: filho, teus pecados te são perdoados. É o exercício do atributo divino que só é exercido no tempo. Jesus, pela encarnação, o verbo, o logos, pela encarnação, entrou no tempo. Então não faz outra coisa a não ser distribuir pela palavra, pelos milagres, pela absolvição, a misericórdia de Deus, que só pode ser alcançável no tempo. Qual é o nosso problema? Nós projetamos boa parte do nosso trato com Deus para o futuro, para uma coisa que absolutamente não temos. Você tem o seu futuro? Onde está o seu futuro? Cadê? Mostra para mim. Somos gente cheia de boas intenções, mas está certo o dito popular: de boas intenções está cheio o quê? No futuro, se depender do futuro, somos os maiores santos. O problema é que nós não temos esta coisa chamada futuro. Nós só existimos numa coisa chamada o quê?
Uma das loucuras e das jogadas de mestre do espírito do mal é essa: convencer as pessoas de modo errado e enganoso que elas podem protelar, que elas podem deixar para o futuro o que já deveria ter sido resolvido há muito tempo atrás. O demônio faz você acreditar que você possui uma coisa que você absolutamente não tem. Ninguém de nós aqui tem futuro. Eu não tenho o meu futuro. Não sei nada dele. Quanto ao futuro, você só tem suposições e imaginações. Porque o futuro não existe. Existe futuro? Quem já foi lá e voltou? Ninguém! Nós só temos o presente. Ah, não. Depois me confesso, depois rezo, depois medito, depois da pandemia vou à missa, etc. Tudo depois. Como se tivéssemos o controle do tempo. E com relação ao tempo, nós só sabemos o que está acontecendo agora e mais nada. Vejam como Deus tem sido misericordioso conosco, mesmo sem pedir a sua misericórdia, mesmo sem conhecer a sua misericórdia. Como? Você está vivo. Portanto, está ao teu alcance a misericórdia de Deus que te salva. Quando todos nós aqui, mais uma vez, nos mostramos dignos, não da misericórdia, mas da o quê? Da justiça. Supliquemos então a bondade de Deus que nos dê aquela sabedoria que nos ensina a contar os nossos dias. Porque os nossos dias estão contados, não são infinitos nem indefinidos, mas estão todos contados. O Deus que contou os nossos fios de cabelo não terá contado os nossos dias. Portanto, há um prazo. Haverá um pecado meu e teu que será chamado de o quê? Último. Depois dele, não será possível mais cometer nenhum. Por isso, filhos, toda a sabedoria é esta: viver cada dia como se fosse o quê? Último. Quanto à eternidade que nos espera, e são duas, né? Só tem duas opções quanto à vida eterna. Quanto à eternidade, uma com Deus para sempre e outra sem Deus para sempre. Muito nos ajudaria, veja bem, vocês sabem que há uma característica comum entre os que se condenaram. Entre os que se condenaram, há uma característica comum, que é esta aqui. Alguns deles pensaram no inferno, mas depois deixaram de pensar. E outros nunca o quê? Pensaram. Estes fatalmente caem lá mesmo. Segundo o ensinamento do grande São Tomás de Aquino, que dizia: quem vai com o espírito, quem vai meditando no inferno agora, não desce lá com a alma depois. Olha aqui, a graça salva, a oração salva, a adoração ao Santíssimo salva, o terço rosário salva, as obras de misericórdia salvam. Mas não tem coisa melhor para salvar do que o medo do... Esse medo faltou a muitos
e por isso se condenaram. Há um medo que salva. E esse que falta muito é o quê? Ah, não, esta coisa abusada de uma teologia que não é católica e que diz, não, Deus é misericórdia, inferno não existe, todo mundo vai para a casa do Pai. Ainda mais essa tendência que nós temos de beatificar, de canonizar todo mundo que morre. Ai, era tão bom, era tão boa, Deus sabe, Deus é quem sabe. Esse negócio de canonizar todo mundo depois que morre, isso é loucura! Talvez precisássemos de uma experiência que foi a vocação de São Bruno. Vocês devem saber quem foi São Bruno. São Bruno foi o fundador da o quê? Cartucha. Daquela forma de vida contemplativa, monástica, extrema, onde é feito o voto de o quê? Silêncio. Os cartuchos não falam. Podem falar no recreio do domingo. E só do que rezaram e meditaram durante a semana. O voto é de silêncio. O que despertou São Bruno? Qual foi o móbil da vocação dele? Uma experiência tremenda. Ele estava nos funerais de um doutor, de um teólogo muito famoso do seu tempo. Numa catedral, todos os cônegos, o bispo, os demais professores, o clero todo e o povo presente, no funeral daquele célebre doutor, daquele acadêmico. Numa certa altura, quando cantavam e incensavam o cadáver, eis que o morto diz: não rezem por mim, eu me condenei. O impacto em São Bruno dessa experiência foi tão grande, o choque que ele levou foi tão grande, que o resto da história vocês conhecem. Ele foi viver como eremita, numa vida rigorosa, que atraiu depois imitadores, seguidores, discípulos, e daí nasceu a experiência cartusiana, a experiência da cartucha. Compreendem bem? Bom, do ponto de vista espiritual, nós precisávamos levar um susto desse tipo, ou uma coisa mais assim pitoresca, como daquela pessoa que dormiu tranquilo num quarto, numa casa de fazenda, tranquilo, um sono gostoso, num quarto grande, não é? Mobiliado com móveis rústicos, fez aquele sonão, depois quando se levantou e colocou os pés no chão, sentado na cama, se deu conta de que havia dormido com uma serpente enrolada na cama, no pé da cama. Passou a noite com uma serpente sem se dar conta. Ora, se depois, qual seria a essência de Deus? Deus seria Deus se tratasse o pecado e a virtude do mesmo jeito. Se desse aos pecadores e aos justos o mesmo prêmio, não seria Deus. Ora, se depois todos vamos para este céu da graça barata, este céu da graça barata, por que estamos perdendo o nosso tempo aqui? Vamos curtir a vida. Depois você ensaia lá um Pai Nosso e 3 Ave Marias e está tudo bem. Mas o paraíso e o inferno estão
estão levantados diante de nossos olhos, dos olhos da nossa fé, como dois monumentos intransponíveis, gigantes. Um glorifica a misericórdia de Deus e o outro a justiça de Deus. Por isso, talis vita finesita, tal vida, tal morte. E como todos nós aqui, não importa as crianças, os jovens, os adultos, os mais velhos, como todos nós, sem exceção, estamos separados desta realidade chamada eternidade por um instante. Ela pode começar a qualquer o quê? É bom não vacilar. É bom não vacilar, meus queridos. Todos nós que estamos vivos aqui depois de tantos pecados somos a prova da paciência e da misericórdia de Deus. Nós que a uma altura destas deveríamos estar debaixo das patas dos demônios, porque nos mostramos merecedores dos castigos dos condenados, mais de uma vez, por ter desprezado a graça de Deus, por ter desprezado o que nos salva por um prazer ou por uma vantagem qualquer, por um prazer, por uma posse criminosa qualquer. Talvez tenhamos adotado aquela visão superficial dos infiéis, dos pagãos, que modelam e equalizam o juízo das coisas pelas aparências. Dizendo, eu tenho saúde, eu estou com saúde, eu estou bem. Eu ainda tenho muito tempo para viver, sou novo. Essas loucuras todas, que não são outra coisa a não ser tentações assumidas. Quem te disse? Isso foi Satanás. E você adotou isso. Você assumiu isso. E por isso a vida de muitas pessoas não é outra coisa a não ser dançar. Dançar. Oscilar. Na boca do abismo. Na entrada do inferno. Aquele a respeito do qual o poeta Dante Alighieri, na Divina Comédia, quando ilustra o inferno, chegando ao portal, às portas do inferno, leu a placa que estava na entrada. E o que dizia a placa de entrada no inferno? Dizia o seguinte: ó vós que aqui chegais, deixai do lado de fora toda a esperança. Uma grande verdade, ainda que seja lá numa dos poemas mais famosos do mundo, a Divina Comédia. Ó vós, estava lá na entrada do lugar dos condenados. Ó vós que aqui chegais, deixai do lado de fora toda a esperança. Esperança temos nós, que estamos no tempo e estamos o quê? Vivos no tempo. Temos toda a esperança. E a missa de hoje não tem outro escopo a não ser excitar esta esperança. Nos acordar desta letargia, desta ilusão do tempo. Não, eu tenho tempo. Depois, amanhã, mês que vem, ano que vem, noutra época, em outra ocasião, em outra oportunidade, em outra circunstância. Ô, meu irmão! Como é que você se tornou um bobo tão rematado, uma boba tão rematada? Acreditando neste engodo do diabo.
O tempo é uma graça escassa. E ninguém de nós aqui sabe quanto lhe sobrou. Verdade ou não? Eu não sei quanto tempo eu tenho. Provavelmente muito menos do que eu imagino. E é bom pensar assim. É bom pensar assim. Todos, como diz lá o grande São João Bosco, o apóstolo dos jovens, todos os que estão no inferno imaginaram que teriam tempo para o quê? Emendar a sua vida. E não tiveram. Um tarde demais. Nós já chegamos diante de certas situações em que o certo não podia mais ser feito porque era o quê? Tarde demais. Não adiantava querer fazer aquilo porque já era tarde demais. Faltava algo fundamental, que era o tempo. O tempo havia acabado para aquilo. Você disse, agora é tarde. Não há mais o quê? Não permita que isto aconteça no que tange, no que diz respeito àquilo que é o mais importante. E um homem de fé, uma mulher de fé, sabe que a coisa mais importante é esta. Evitar o inferno e ganhar o quê? O céu. Nós não somos... Escute aqui. Ninguém aqui é protestante para acreditar nesta baboseira luterana que diz, se você crê em Jesus, se você ama Jesus, você já está o quê? Salvo. Isso é conversa luterana para boi dormir. Se você crê, você está salvo. Não, meu irmão. A epístola de São Tiago, que Lutero depois chama de epístola de palha, diz o contrário. Diz que a fé sem obras é o quê? É morta. Então, se você crê no céu, e crendo no céu, crê no inferno, faça obras dignas do céu e evite aquelas que merecem o inferno. Porque a fé sem obras é o quê? A fé sem obras está morta. E não salva ninguém. Palavras, palavras, como diz a imitação de Cristo, palavras o vento leva e não quebra as pedras, não quebram as pedras. Olha aqui, nós não somos o que nós sabemos. Sabemos muito, somos pouco. Porque nossa vontade não tem acompanhado nossa inteligência. Nós queremos saber muito. Nos enchemos de livros, de tratados, de devocionários. Queremos saber muito, mas não queremos ser muito. A prova somos nós mesmos. Nós não somos o que nós sabemos. Se fôssemos o que sabemos, santos seríamos. Quer dizer que a vontade não tem acompanhado a inteligência. A gente sabe uma coisa e faz o quê? Faz outra. E é esse mal que nós precisamos corrigir, querido. Celebremos hoje a misericórdia e a paciência de Deus. Sobretudo quem, como eu, já viveu mais de meio século, vai dizer o quê? Vai dizer o quê? Qual vai ser o álibi?
Ah, eu não tive tempo. Meu Deus, quem de nós poderia contabilizar, ponderar, no curso dos anos, quantas graças, quantas luzes, quantas chamadas de atenção, quantas exortações recebeu de modo direto ou indireto da providência divina, em ordem à sua salvação. Um dia teremos consciência disso. Eu espero que esta pregação tenha antecipado o dia desta consciência, porque para muitos esta consciência vai chegar quando for o quê? Tarde demais. Um dos sofrimentos dos condenados é este. Um condenado tem esta consciência e por isso ele se odeia. Ele descobre depois, quando é tarde demais, o quanto Deus fez para salvá-lo. Quantos conselhos recebeu, quantas advertências, quantas luzes, quantos convites, para os quais ele deu o quê? Nenhum. Deixa isso para lá, tem coisa mais importante para fazer. Meu irmão, a coisa mais importante para fazermos aqui é esta: ganhar o céu e evitar o quê? Evitar o inferno e ganhar o céu. Não tem outra coisa importante. Se você perdendo tudo aqui, ganha o céu depois, você não perdeu o quê? Ganhou tudo! Agora, se você ganha tudo aqui e depois perde o céu, você não ganhou nada, você perdeu o quê? Segundo as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se depois perde sua alma? Por isso Deus colocou ao nosso serviço, à nossa disposição, como disse o apóstolo. E aqui temos que ser honestos, não é? Na epístola desta missa, na pericopá desta missa, os versículos de 4 a 8 da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, quando o apóstolo diz: nele fostes, em Jesus, fostes enriquecidos de todas as coisas, quer nas da palavra, quer nas da ciência. Foi desta forma que se confirmou entre vós o testemunho de Cristo, a ponto de nada vos faltar em qualquer graça. Agora, é bom lembrar daquela advertência que nos faz o grande doutor da igreja, Santo Agostinho de Hipona. O Deus que não precisou de ti para te criar, precisa de ti para ti. Quanto aos que estão na vida eterna, ninguém foi para o céu porque deu um tropeção. Nossa, caí no céu. Não tem esse perigo. Quem está no céu está por quê? Por quê? Quis. E fez por onde? Todos os que se salvaram quiseram se salvar e fizeram o necessário e evitaram fazer o que era perigoso. Compreendem bem? Então, mais do que uma questão de ideias, porque hoje, do ponto de... eu nunca vi uma abstração tão grande da vida cristã como nos nossos tempos. Meu Deus, que abstração exagerada. A vida cristã, o cristianismo virou uma filosofia, coisa para discutir, para falar, para cantar, para rezar, só! E não é. Se trata, ao fim e ao cabo, daquilo que efetivamente nos leva para o céu, de fazer o que efetivamente salva e evitar até a última gota de sangue o que condena.
nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino, mas sim aquele que faz. E o verbo é fazer, não dizer. O que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse entrará no reino dos céus. Esse é o nosso esforço diário, filhos, de avaliar, de ponderar, de pesar as nossas obras, segundo este critério. Isto me salva ou me condena? Isso me faz chegar perto de Deus ou me afasta dele? É o único critério que um cristão consciente tem para viver. Separar, selecionar a vida toda e toda a vida segundo o critério do céu e do quê? Do inferno. Muito bom. Agradeçamos a Deus, porque temos, como disse o apóstolo, esta ciência e as graças que a acompanham no tempo devido. Não no tarde o quê? Não no tarde demais. No tarde demais. De que adianta estas coisas para quem já se condenou? Não há como voltar. Não há como retroceder. Não existe tempo para isto. Nós, no tempo, na graça do tempo, recebemos a graça da ilustração desta ciência e os auxílios necessários. Porque quem está muito interessado em nos salvar é Deus. Deus está mais interessado em nos salvar do que nós mesmos. Por isso nos faz acordar para estas coisas. Para nos criar, Ele não precisou da nossa opinião nem do nosso concurso, mas para nos salvar precisa. Porque ninguém vai para a vida eterna sem o consenso, sem o acordo da própria vontade. Ir para o inferno é uma opção, como foi a de Maquiavel, um dos pais deste tempo moderno, deste mundo miserável nos quais vivemos, que morreu dizendo, o filósofo Maquiavel, morreu dizendo, eu quero ir para o inferno. Foi. Foi. Mas estava delirando, não estava não. Fez a escolha. Eu quero ir para o inferno. Cuidado para nós aqui, não dizermos com obras o que este infeliz disse com o quê? Com palavras. Ninguém aqui fala que quer para o inferno. Todo mundo quer ir para o quê? Imagina. Quem não quer? Mas cuidado, meu irmão, quanto à vida eterna com Deus para sempre, ou sem Ele para sempre, vale mais o que está nas mãos do que o que está na boca. Conta muito mais o que está nas mãos do que aquilo que aparece na saliva. Na saliva. Muito bem. Guardem bem estas coisas, foi isto que fez este frêmito, este incômodo. A gente fala assim, nossa, olha, São João Maria Vianney virava 18 horas no confessionário. Bonito, né? Um padre que fica 18 horas sem levantar nem para ir ao banheiro, nem para fazer as refeições. Se parava só para recitar a hora canônica, o breviário, o ofício divino. Um Padre Pio, outro também que rodava as vigílias, atendendo às confissões de penitentes do mundo inteiro no seu confessionário. Por que vocês acham que estes homens que deram estas provas heróicas de virtude apostólica fizeram essas coisas? Por quê? Porque eles sabiam, diferentemente de nós, que
que uma parte dos homens, provavelmente a menor, vai para a casa do pai. E a outra o quê? Não. Não vai. Uma Santa Teresinha do Menino Jesus, que sacrificou a sua inocência, a sua adolescência, a sua juventude, para numa vida de holocausto, de silêncio, de oração, se enclausurar nas paredes de um Carmelo, lá na França, em Lisieux. Veja pelas suas prioridades, meu irmão querido. Quais são elas? Quais são suas prioridades, suas urgências? Normalmente, todas elas referidas aos assuntos desta vida. De uma vida cômoda, folgada, regalada, só. Quem de nós tem aquela oração extremada de um São Felipe Neri, que eu gosto de repetir aqui, né, que dizia: Jesus, cuidado comigo, que eu te vendo e eu te traio. Medo, o santo medo. Uma oração até meio engraçada, como a de São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, que dizia: Deus me faz santo, nem que seja paulada. Olha, me faz santo, nem que seja paulada. Nós, num marasmo, todos acometidos pela síndrome do sapo fervido. Já viram falar? A síndrome do sapo fervido. Você bota o sapo na água fria, ele fica quietinho. Aí você deixa a água esquentando, vai esquentando. O sapo vai reagir quando a água já está o quê? Fervendo. E aí é tarde o quê? Demais. É a síndrome do sapo fervido. Todo mundo normalmente esperando o tarde o quê? Demais. E que o diabo insiste em dizer que não existe tarde demais. É o depois, você vai ter o depois. E a gente acredita, sim ou não? Haja vista o grau de enrolação e de protelação da nossa vida cristã, no que diz respeito à virtude. Olha, que dia é hoje do mês? Dia 25 de setembro de 2021. Do dia 25, escuta aqui, vamos apelar aqui para o mapa dos santos, a imitação de Cristo. O mapa dos santos. Faz o que está lá e você fica santo. A imitação de Cristo. Do dia 25 de setembro de 2020 até o dia de hoje, 25 de setembro de 2021, qual foi o vício que nós emendamos e a virtude que nós adquirimos nesse espaço de um ano? Qual foi, irmão querido, o vício emendado e a virtude adquirida? Desde o dia 25 de setembro de 2020. Qual foi? Nós estamos para estes temas como o sapo na água, que começa o que? A ferver. Olha aqui, eu sou padre há 30 anos. Estou velho já. Não foi uma vez, nem duas, que a família apavorada me chamou: padre, ele está morrendo no hospital. Lá vou eu, correndo para o hospital. Vesti a batina em cima do pijama. Foi a batina por cima do pijama, ó. Aí chego lá. Mais de uma vez aconteceu. Morreu. O corpo já desceu para o necrotério. Não pude fazer o quê? Nada. O corpo já tinha ido para o necrotério. Morreu faz 10 minutos, enquanto estava no trânsito. Ou de eu chegar e o doente lá meio entubado, na UTI, coisa e tal, quando viu que era um padre,
Começou a balançar a cabeça dizendo que não o quê? Queria. Balançando as sondas e os fios. Não quero. Mas é verdade. Santa Teresa dos Andes tem toda a razão. Quem não amou a Deus aqui na terra, vai fazer o que no céu? Quem não amou a Deus aqui na terra, vai fazer o que no céu? Onde tudo é amor de Deus, e o amor de Deus é o quê? É tudo. Vai fazer o que lá? Agradeça a Deus. Olha aqui, a nossa vida, o tempo, os anos que compõem a nossa vida, e luzes como estas, são a prova cabal da misericórdia de Deus. Portanto, de que Deus está muito interessado em nos ter consigo, no quê? Você não teria largado mão. O que faz um médico quando vê que não tem jeito? O doente, não adianta, não há mais recurso da medicina para tratar o doente. O que o médico faz? Larga a mão. Fala para a família, leva para casa. Deixa ele fazer o que ele quiser, deixa ele comer o que ele quiser. Agora, quando o médico, o bom médico, suspeita que há uma forma de salvar o doente grave, ainda que seja cortando um pedaço dele, amputando uma parte dele, vai fazê-lo. Estes cortes, estas podas que recebemos, eu sei que isto não é o sermão mais agradável para os ouvidos modernosos. A modernidade não gosta de ouvir estas coisas. Por isso se tornou a geração dos homens mais afastada de Deus e mais inimiga dele. Mas, meu querido, é o necessário. Todos gostaríamos de ser tratados como doentes desenganados, livres, leves e soltos ao sabor dos nossos gostos e paixões. O fato da sua vida muitas vezes levar, você passar por verdadeiras invertidas. Deu tudo errado, não saiu como eu queria, e agora? Aí, a prova de que Deus está cuidando de você são esses tombos que você toma. A gente acha que não, que Deus está cuidando, como os pentecostais, os protestantes, Deus está cuidando quando tudo é bênção e prosperidade. Por causa do materialismo subjacente das doutrinas protestantes. Quem está salvo? Quem vai de vento em popa na vida, vento em popa nesta vida. Quem come bem, veste bem, ganha muito dinheiro, é empresário de sucesso. A doutrina de Jesus vai por outro caminho, que é o caminho que dá cruz. Segundo o que ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e Deus conta com as nossas cruzes para nos salvar. Ele precisa, às vezes, de uma doença para te salvar. Eu conheci um sem número de pessoas que só encontraram o caminho do céu quando foram parar no hospital, no leito. Encontraram o caminho do céu. Eu conheço um montão de gente que voltou a andar no caminho do céu depois que ficou com uma mão na frente e outra atrás. Me desculpem o prosaísmo, porque enquanto tinha dinheiro e fortuna, o dinheiro e a fortuna não serviram para outra coisa a não ser para financiar vícios. O sinal de que Deus nos ama, e ama de verdade, é quando Ele é duro conosco. Tanto quando fala conosco, por palavras duras e difíceis de ouvir, como quando é duro conosco pelos acontecimentos. Talvez nós tenhamos a graça
Uma graça parecida com a que foi dada a Santa Teresa d'Ávila, que depois de muito amadurecida na santidade, já lá na 7ª morada, no 7º castelo, disse: ó Deus, eu vos agradeço por me terdes recusado por 3 vezes coisas que eu pedi, porque agora eu sei, se o Senhor tivesse me dado, eu teria me condenado. Demorou para Santa Teresa d'Ávila entender o modo de agir de Deus. Mas ela entendeu que aquilo que para ela, num dado momento, numa determinada circunstância, lhe parecia indispensável, a coisa mais importante da vida, na verdade, seria motivo de condenação para ela depois. Por isso Deus não deu. Então não se assuste quando você pediu uma coisa, Deus não der e ainda oferecer o contrário do que você pediu. É assim mesmo que Ele faz para salvar. Ele não apenas não vai dar o que você pediu, como vai dar o contrário. Porque afinal de contas, Deus não é o Deus que a gente gosta e quer, mas é o Deus que a gente o quê? Precisa. São 2 as mãos dele. Com uma dá e com outra o quê? Ele tira. Dá o que você precisa para se salvar e tira aquilo que pode depois o que te condenar. Como foi o caso no tempo dos mártires, né, dos santos mártires. Tinha uma cristã virtuosíssima que, com risco de vida, enterrava os mártires, que eram executados no Circo Máximo, nas cruzes ou no Coliseu, em Roma. Ela, com risco da própria vida, enterrava. Um dia ela foi lá, depois de um martírio grande, de vários executados no Circo Máximo, que ficava na frente da casa do imperador, em Roma, Circo Máximo. Ela foi enterrar lá os mártires e ela achou um rapaz que estava ainda o quê? Vivo. O que ela fez? Ela pegou o rapaz. E para onde ela levou o rapaz, Ana Flávia? Para dentro de casa. Trouxe o rapaz e cuidou dele, coisa e tal, taratá. Ele melhorou, graças a Deus, sim ou não? Melhorou. Ele era jovem e belo. Se apaixonaram. E viraram amantes. Compreendeu bem? Se o diabo pode perverter até o bem, imagina, quem vai discutir que uma pessoa arriscando a vida para fazer uma obra de misericórdia está fazendo qualquer mal? Claro que não. Sepultar mortos e socorrer enfermos são obras de misericórdia, da categoria das obras de misericórdia físicas, materiais. Você acha que o diabo, que perverte até um bem objetivo, não pode perverter as suas ideias, as suas imaginações sobre o bem? Esses moços aí, do tempo dos mártires, o que aconteceu com eles? Começaram a viver em pecado, porque não eram nem marido nem mulher. E a gente sabe muito bem como era rigorosa a lei da igreja naqueles tempos. O fato é que, no fim das contas, os dois, ela, candidata ao martírio, ele, confessor da fé, porque aquele que era exposto ao martírio e não morria, levava o título de o quê? Confessor da fé. Era uma categoria especialíssima na igreja antiga. Os confessores, que foram aquelas pessoas expostas à morte por causa de Jesus, mas por algum motivo não morreram. Formavam uma classe especialíssima de cristãos chamados confessores. Os bispos os consultavam. Eram consultados, eram respeitadíssimos. Ele era um confessor da fé e ela era uma candidata ao martírio. Mas não perceberam o jogo do demônio quanto às paixões e aos sentimentos.
O fato é que depois esses 2 santos, eram efetivamente santos, deixaram de ser. Se afastaram da igreja, voltaram ao paganismo, a adorar os deuses romanos e assim morreram. Quer uma dica para ser santo e se salvar? Desconfie de você. Desconfie. Não se fie nestas coisas, porque aqui já entra o demônio. Que o demônio, quando não pode tentar com o mal, tenta com o bem. Olha como você agora está piedoso, como você reza, como você é virtuoso, como você jejua. Ele não pode te tentar mais com o mal. Vai te tentar com o quê? Vai te inchar de orgulho. E pelo orgulho ele coloca de novo o cabresto, a coleira no teu pescoço. E você pensando que está nos caminhos de Deus, está fazendo a vontade de Deus, de modo inconsciente, sutil, está indo para onde Ele quer te levar. Como o caso destes 2 santos, começaram no martírio, terminaram na apostasia. Imagina. Ótimo, filhos, falei demais, mas enfim. Que Deus tenha misericórdia, continue tendo misericórdia de nós e que nos conceda tempo e as condições necessárias para a penitência, porque como nenhum de nós aqui pode ir a Deus pela inocência, não a temos. Como ninguém de nós pode ir a Deus pela inocência, só nos restou o recurso da penitência. É o que sobrou para nós, pecadores. Que saibamos aproveitar, porque, assim, como eu falei, a penitência que merece o perdão dos pecados e a vida eterna, a restituição da graça divina, é algo que só se pode fazer no tempo. E quanto ao tempo, meu querido, você só tem aquela coisa chamada agora. Não se esquece disso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.